Boa noite, pessoal. Estamos de volta agora em definitivo para dar continuidade ao nosso Evangelho Lar. O tema de hoje é o jugo leve. Vocês que estão aí na interação da página da Rede Amigo Espírita no chat, a Isabela, nossa amiga, está para transmitir aqui para a gente os comentários e as perguntas de vocês. Então, colhem aí nela e participem conosco. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou pedir para a nossa amiga Georgia fazer a prece inicial. Jesus, mestre amigo, companheiro de jornada, nós te agradecemos de antemão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para compartilhar mais uma vez da tua boa nova, da tua palavra, dos teus ensinamentos preciosos, tentar compreender, guardar no coração e, acima de tudo, firmar novamente, como sempre, o compromisso de colocar os teus ensinamentos na vida prática, no dia a dia, no cotidiano. Nós te pedimos a assistência com a qual contamos, sabemos, em todos os momentos, mas te rogamos ainda uma vez que possas assistir, ainda que em pensamento, em vibrações, mas irradiando por toda a tua equipe espiritual imensa, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, em nossas necessidades físicas e espirituais, e que estes trabalhos recebam de ti a iluminação, o discernimento, a boa vontade necessárias a essa compreensão. Que o Senhor nos abençoe a todos, hoje e sempre, assim seja. Então, irmãos e amigos, vamos começar a leitura do nosso texto de hoje para começar as discussões. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E aí, Igor, o que a gente tem a dizer sobre isso? E, na verdade, a gente vê aqui a questão do compromisso que nós precisamos ter com a boa nova do Cristo. Quando ele fala aí, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente sabe que a nossa jornada na seara do Cristo, ela é trabalhosa, que a gente precisa do compromisso, que a gente precisa do trabalho, que a gente precisa pôr em prática os nossos ensinamentos, mas a gente sabe da compreensão que ele tem perante todo aquele que se presta a esse trabalho. A gente sabe que Jesus não vai estar nos julgando quando erramos ou quando acertamos, quando falhamos ou quando deixamos de fazer. Ele, mais do que isso, vai levar em conta o nosso esforço em praticar o bem, o amor e a caridade. Até porque quando ele diz aí, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele coloca ali também, nesse ponto, a questão de o Senhor segundo as suas obras, né? A gente sabe que as nossas atividades caridosas vão ali aniquilando os nossos defeitos. E aí ele vai cada vez mais nos compreendendo melhor, aceitando as nossas limitações, mas nos encorajando a desenvolver o bem, o amor e a caridade. Na realidade, a gente vê aqui um convite, né? De São Mateus, quando ele fala: e vinde a mim todos estáis aflitos e sobrecarregados. Como a gente deve... Como é a forma para a gente aceitar esse convite, Georgia? Antes de falar sobre como a gente aceitaria o convite,
Eu queria acrescentar que, para mim, essa é uma das passagens mais belas da Boa Nova de Jesus, porque a gente costuma falar no Consolador prometido, e ele, inclusive, prometeu que após a sua partida definitiva, enviaria o Consolador a todos nós. Então, a gente sabe que o Consolador, pelo menos na concepção espírita, é a doutrina espírita, é a doutrina dos espíritos que veio para complementar essa Boa Nova e esclarecer aquilo que, a partir daquele momento, nós teríamos maturidade espiritual para compreender. Mas enquanto estava aqui, divulgando essa Boa Nova, essa nova forma de pensar, de agir, falando mais especificamente da lei de amor e trazendo para todos os que estavam junto com ele naquela época a face amorosa do Pai, né, a face amorosa do Deus único, Jesus trouxe nesse trecho o consolo para todos aqueles que, como ele bem disse, se encontravam aflitos, né? Então, afora as bem-aventuranças, né, essa é uma promessa também. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas é um consolo também, e é muito bonito, porque a promessa não é no sentido material, não faz com que nós nos apeguemos aos bens materiais ou entendamos que Jesus quis assim valorizá-los. Quando ele fala dessas aflições, quando ele vai mais especificamente nas bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Então, ele vai mostrando que, na verdade, os valores que importam para que você encontre esse consolo são justamente os valores do espírito, os valores da moral cristã, os valores do coração. E aí, ele não diz em nenhum momento que vai retirar de nós o jugo, que vai retirar de nós aquilo que nós padecemos, mas ele diz que se estivermos caminhando com ele, certamente para nós esse jugo vai parecer mais leve, esse fardo vai parecer mais suave. Por quê? Porque nós temos alguém com quem partilhar verdadeiramente, alguém em que a gente pode depositar as nossas fraquezas, as nossas quedas, a nossa miséria moral, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, a nossa mesquinharia, enfim, todo esse patrimônio ainda negativo. E essa criatura que é só amor, como ele mesmo disse, que sou brando e humilde de coração, compreendendo tudo isso, diz: então agora eu vou carregar contigo esse jugo, eu vou dividir contigo esta dor. E a gente vivencia isso na prática quando se entrega ao Cristo, procura trazê-lo para a nossa vida. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, estamos tão sobrecarregados espiritualmente que a gente muitas vezes vai rezar e chora mais que reza. Então, quando a gente se alivia, chora e reza e se alivia, automaticamente a gente recebe o consolo. Automaticamente, por intuição, a gente vai recebendo de Deus aquela promessa, a renovação daquela aliança. E de Jesus também, de dizer: olha, eu estou aqui, você não está sozinho. Realmente você tem que carregar esse jugo, porque faz parte do seu processo evolutivo. Mas comigo, certamente ele será mais leve, mais suave, o fardo mais suave. Por isso é que eu considero muito consolador. Então, para seguir, para receber e aceitar esse convite, é aceitar seguir a Jesus, que muitas vezes a gente até quer, mas não tem força suficiente para dizer assim: eu vou efetivamente segui-lo, vou procurar compreender, guardar no coração e vivenciar na prática aquilo que ele ensinou e automaticamente renunciar ao homem velho, como dizia Paulo de Tarso, renunciar às coisas do mundo físico exclusivamente. Então, por isso é que muitas vezes o jugo ainda nos espezinha, ainda nos sobrecarrega, porque a gente não aceita plenamente o convite. Que bom. Então, todos vocês que estão ouvindo aí,
pela Rede Amigo Espírita, estão nos vendo, e também as pessoas que estão nos assistindo pela Rede Amigo Espírita, mas não estão no chat da Rede Amigo Espírita e quiserem mandar perguntas para os nossos convidados da noite, podem usar o Facebook da Federação Espírita Paraibana e podem colocar as suas perguntas e seus comentários lá, que também vão chegar aqui na gente, certo? Então, dando seguimento à nossa leitura de hoje, vamos continuar a leitura para dar seguimento aos comentários. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem em todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Bom, e aí a gente vê novamente, como a Georgia falou, esse convite de Jesus para que a gente possa estar junto a Ele, e esse consolo que nos afirma que assim, sempre Ele estará lá ao nosso lado, à nossa disposição, para nos ajudar nesse momento tão difícil. Engraçado Georgia ter tocado na questão do Consolador prometido, né? E aí ainda nos dá um maior respaldo em defender que ele seria a doutrina espírita. Porque em seu caráter evolutivo, a doutrina defende que nós temos duas formas de evoluir: ou pela dor, ou pelo amor. E aí ele, no início, quando ele fala do jugo, que vem, que eu te aliviarei a carga do seu peso, ele nos faz entender que pela prática do bem, do amor e da caridade, por seguir as morais e os ensinamentos cristãos, ele vai nos ajudar a carregar todo o sofrimento, toda a carga de dificuldade que a vida nos impõe pelas nossas próprias ações. E logo em seguida ele coloca aí a questão do sofrimento, né? Que seria as questões kármicas. Quantas pessoas no mundo sofrem a dor física em virtude da imperfeição moral que cometeram outrora, né? E aí vem a questão que no Evangelho coloca o bem e o mal sofrer, né? Que muitas e muitas vezes as pessoas se revoltam com a dificuldade que passam na vida porque não têm a compreensão que nós espíritas temos de que esse sofrimento nada mais é do que a oportunidade de quitarmos nossos débitos. E nós espíritas, como falhos que somos, muitas e muitas vezes ainda questionamos essa possibilidade, não é? E aí a gente imagina, não, eu estou sofrendo, então eu estou quitando o meu débito. Quando na verdade Jesus coloca que o bem e o mal sofrer, ele diz assim: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que a gente esteja na melancolia, na dificuldade, na dor, a gente tem a certeza de que estamos ali unicamente por nossa própria responsabilidade. E o que é que nós podemos fazer para isso? Como reverter esse quadro? Se apegar a Jesus, se comprometer com a nossa evolução, começar a partir dali a rever as nossas atitudes e praticar o bem, o amor e a caridade. Até porque Jesus já colocava há mais de 2000 anos: o bem que praticares ao teu próximo será o teu advogado em toda parte. Então, esse advogado ao qual Jesus se referia seria justamente a chave para podermos suportar essas dificuldades de uma forma mais amena, de uma forma mais confortável. Porque imaginemos aqueles que não acreditam, que não creem na reencarnação. Quão insuportável seria saber a perda de um ente querido,
Quão insuportável seria imaginar a injustiça divina perante as diferenças de vidas aí em todo o mundo. Enquanto uns gozam de perfeita saúde, outros têm tantas dificuldades. Enquanto uns gozam de plena felicidade, outros lutam e nunca conseguem atingir essa felicidade, não é? E nós temos a certeza de que o sofrimento que nós estamos passando hoje, ele é transitório. E essa transição pode durar muito ou muito mais. Isso depende unicamente do advogado que Jesus se referia, do bem que a gente pratica, aonde a gente chega. E aí, mais na frente, ele ainda coloca a respeito da obediência e resignação. E ele diz que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas constituem forças ativas porque carregam o fardo das provações, que a revolta insensata o deixa cair. Então, quando a gente tem a obediência aos preceitos divinos e a resignação de lutar para que isso seja uma prática constante na nossa vida, o fardo vai ser mais leve. Porque nós estamos lutando para que os nossos defeitos, para que as nossas imperfeições sejam cobertas pela nossa vontade de melhorar. Deus provê tudo aquilo que nós precisamos para melhorar. Até porque, lembrando ainda de uma outra passagem, o ditado diz que Deus só dá o frio conforme o cobertor. Que nós só passamos por aquela dificuldade que nós temos a consciência e a condição de passar por aquilo. Que temos condição de vencer aquela limitação, aquela dificuldade. Por mais dolorosa, por mais penosa, por mais difícil que ela seja, nós temos que nos comprometer com essa melhoria e fazer a nossa parte. Porque se nós fazemos a nossa parte, com certeza Jesus vai nos dar a mão. Através de um amigo, através de um familiar, através de um irmão, através de uma oportunidade, sempre vai chegar à nossa porta a forma de corrigir, a forma de melhorar, a forma de solucionar aquele problema que nós próprios questionamos. E se a gente se comprometer, com certeza isso vai melhorar. Aqui no texto também ele fala, uma coisa que você até comentou, que ele diz assim, que os que não acreditam nas vidas futuras, né, que acham que com a morte tudo se acaba, eles caem com todo o seu peso, né? Então, o que essa mensagem ele nos traz, né, Georgia, que se a gente acha que tudo acaba, então é como se todo aquele sofrimento que a gente estivesse passando fosse um sofrimento em vão, né? Fosse uma crueldade, fosse um castigo, né? Fosse uma injustiça divina, quando a gente não acredita nas vidas sucessivas, né? E o que a gente tem a acrescentar sobre isso? Essa passagem nos faz refletir sobre a necessidade de contextualizar, né, acerca da presença de Jesus entre nós. Quando ele fala também, faz o convite também para que vão até ele, venham até ele, todos os que estão sobrecarregados, aflitos e fatigados. Então a gente leva para o contexto da época e imagina o quanto aquelas criaturas estavam aflitas, sobrecarregadas e fatigadas, ou seja, extremamente cansadas. Aflitas diante da realidade que vivenciavam e de tudo que ainda poderiam sofrer nas mãos dos seus opressores. Sobrecarregadas porque realmente o jugo deles era muito pesado, de trabalho, no cotidiano, de enfermidades incuráveis ainda, às vezes enfermidades que para nós hoje já são simples, né? Uma gripe, uma pneumonia, algo assim, que naquele tempo não tinha o tratamento necessário, mas que sobrecarregava aquelas criaturas. E ainda fatigados, já extremamente cansados de tanta dominação,
de tanto sofrimento se prolongando ao longo do tempo. E aí aparece Jesus com uma mensagem toda nova, com promessas, como eu disse, de uma vida futura, de uma vida verdadeira, de uma vida definitiva, mostrando a eles, primeiramente, que aquela vida que eles estavam vivendo, que era a vida na carne, era uma vida provisória, temporária, ou seja, tudo passaria. Em um momento ou outro, tudo passaria, mostrando ainda que afora aquela havia uma verdadeira vida, que era a vida do Espírito, a vida eterna, porque o Espírito é imorredouro, é eterno. E que naquela verdadeira vida, suportando, como o Igor disse, bem sofrendo, tudo aquilo que eles estavam atravessando, eles alcançariam a glória, o descanso, o refrigério, a paz, enfim, não necessitariam mais suprir todas aquelas carências que eles atravessavam. Então, a gente contextualiza ali e ainda vê a questão do desânimo causado pelo cansaço, da descrença também, porque há quanto tempo eles esperavam um líder que os libertasse, como eles mesmos questionavam, né? Mas esse líder chegou e trouxe a libertação de consciência, a libertação espiritual, a libertação vinda com a fortaleza de espírito que dá a você justamente essa crença de que tudo só tende a melhorar, de que tudo só tende a progredir, de que todos nós, como diz a doutrina espírita, estamos fadados ao progresso, é a única fatalidade que nos rege. Então aí, automaticamente, você se renova na esperança, você se ganha novo ânimo, você se anima para continuar, até para suportar aquela jornada terrena, na romagem terrestre que te deixa tão fatigado, a vida da carne que te deixa tão fatigado. Então, assim, a mensagem de Jesus é belíssima realmente, porque além desse caráter consolador, também é atemporal. A gente pode tirar desse contexto, na sua época, e trazer para os dias atuais, em que as aflições, a sobrecarga e a fadiga têm outra conotação, mas estão aí. Então a gente sempre pode contar com Jesus, sempre pode se fortalecer observando a sua mensagem, seguindo a sua mensagem. Isso é muito importante para nós em todas as épocas, em qualquer momento, estejamos em que etapa da nossa trajetória evolutiva nós possamos estar. Crermos que realmente essa vida futura, essa vida verdadeira, ela virá em circunstâncias bem melhores, ela virá em circunstâncias mais suaves, mais profícuas, mais confortáveis no sentido espiritual mesmo da nossa condição. Por isso é belíssima a mensagem, eu digo e repito, porque é o que nos renova a cada dia, é o que faz com que a gente prossiga. A gente observa também que Jesus não deixava de ser um estadista, não deixava de ser um líder, né? Então ele precisava trazer uma mensagem que arrebatasse mentes, que arrebatasse corações. Então muitos profetas já tinham vindo, trazendo a mensagem da existência de um Deus único, trazendo a mensagem de um Messias que vinha libertar. Mas a mensagem de Jesus era de vida, vida verdadeira, vida no amor, de renúncia, de obediência, de resignação, como o Igor bem falou. Então, por isso era nova. E como Jesus falava, mesmo sendo um doutor da lei, mesmo sendo um espírito puro, como nós sabemos, extremamente evoluído, nosso modelo, o modelo a que nós devemos seguir, mas Jesus conseguia falar numa linguagem que todos aqueles sofredores, aflitos, sobrecarregados e fatigados ficassem seduzidos, arrebatados por aquelas palavras. Porque nós não podemos esquecer que, acima de tudo, Jesus tinha uma missão. E essa missão correspondia a também disseminar a boa nova, disseminar os planos de Deus para a raça humana, disseminar
divulgar o entendimento acerca do que Deus pretendia do homem. E ele conseguiu fazer isso. E conseguiu fazer tão bem, arrebatar tão bem esses corações e principalmente essas mentes, que mesmo não deixando nada escrito, porque manualmente Jesus não redigiu nada, a sua mensagem se prolongou, se renova e se solidifica e alcança seguidores em todas as épocas da humanidade. E é, como eu disse, atemporal, atual e utilizada, não só apregoada, mas utilizada e vivenciada em todas as épocas, graças a Deus. Graças a Deus, belas palavras. E aqui nós estamos com as interações dos nossos amigos que estão no chat da Rede Amiga Espírita. E o nosso amigo Rodrigo Amaral, sempre presente no nosso Evangelho Online, diz o seguinte: se Deus é misericordioso, eternamente justo e bom, tudo que ocorre comigo não pode ser injusto. Se ocorreu comigo, é porque serve para o meu aprendizado. Porque se ocorresse sem eu merecer, então Deus seria injusto. Muito bem, Rodrigo. Outro comentário da nossa amiga Maria Oliveira. Acho que estarmos com Jesus e andarmos com Ele, o fardo será mais leve. Jesus é perdão, caridade e compaixão. Jesus é fonte inesgotável de amor e de misericórdia. Os estudos dizem que quem tem uma vida com amor, quem sabe perdoar, quem tem compaixão, vive melhor, adoece menos, é mais feliz, mesmo diante das mesmas situações que os demais. É isso mesmo. É a gente levar sempre esses sentimentos de amor, de perdão, de compaixão que o Mestre deixou com a gente. A gente caminhando com isso, a gente é mais feliz, a gente leva essa felicidade. Então, muito obrigada a vocês que estão interagindo com a gente e podem continuar e nós vamos dar continuidade, finalizando a leitura desse texto de hoje. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave. Interessantíssimo, porque como a Georgia falou, muitas vezes a gente quer seguir a Jesus, mas a gente às vezes não consegue, às vezes derrapa um pouco e às vezes talvez falta um pouco de empenho, de esforço, até de vontade da gente, não é não, Igor? Porque muitas e muitas vezes o que mais nos acontece é a inversão de valores, né? Os valores terrenos, os valores mundanos acabam se sobrepondo aos valores espirituais que mais nos importam. O que acontece é que muitas e muitas vezes a gente acaba perdendo a noção do que fazemos, do que falamos, do que pensamos e esquecemos daquele compromisso que firmamos antes da reencarnação. Esquecemos daquilo que nós nos comprometemos a fazer antes da encarnação. E aí, muitos, quando escutam a questão que o trabalho dignifica o homem, não é somente a labuta diária do trabalho material, de exercer a sua profissão. Claro, o exercício da profissão de cada um vai fazê-lo mais digno, mais apto a auxiliar aquele que lhe procura na área que for. Mas o trabalho na caridade, o trabalho na assistência, o trabalho na divulgação da moral cristã também nos é de grande relevância, de grande importância. Porque imaginemos quantas e quantas pessoas precisam unicamente de um par de ouvidos para não pôr fim à sua própria vida. Imaginemos quantas e quantas pessoas precisam apenas da sua companhia para sentir-se melhor, sentir-se bem, valorizada, para ver que tem alguém ali do lado dela. E muitas vezes a gente diz, eu não ajudo porque eu não tenho a quem ajudar. Porque todos que estão ao meu redor estão muito bem de vida. Porque os meus familiares, graças a Deus, não precisam desse auxílio. Mas a família de Deus é a família universal. Nós somos todos irmãos perante o nosso Pai Maior.
Então aquele necessitado que está ali, faminto não só do pão, mas faminto também de uma palavra amiga, está precisando do seu consolo, do seu apoio, do seu auxílio. E quantos abrigos de menores abandonados existem no nosso país, de idosos abandonados, incompreendidos, que precisam apenas da sua companhia ali, de 5, 10 minutos conversando com eles. Então a oportunidade da prática do bem está aí, difusa em todo lugar, em todo espaço. Nós é que muitas vezes nos esquivamos dela. E nós muitas e muitas vezes esquecemos que essa prática, que essa prática precisa começar no nosso próprio lar, no seio da nossa família, na compreensão da imperfeição de cada um, da limitação de cada um e principalmente da compreensão que nós precisamos ter dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias limitações, porque o nosso jugo só vai se tornar leve se nós realmente tivermos a certeza da existência dele, se nós compreendermos o porquê dele existir. Como eu vou poder lidar com uma situação se eu não sei o porquê dela existir? Se eu não compreendo o porquê que ela me atormenta? Como eu vou poder me solidarizar com meu irmão se eu não compreendo o sofrimento dele, a revolta dele? Quando muitas e muitas vezes a revolta dele, a principal causa é a minha intolerância, é a minha incompreensão. Será que a gente procura saber disso? Será que a gente procura saber o porquê das nossas dificuldades? A prática do bem e do amor com certeza vai abrir as portas para todos nós e vai nos ajudar a suportar o peso das nossas dificuldades, que muitas e muitas vezes nem são tão pesadas assim. Mas na mania que nós temos de ter pena de nós mesmos, dizemos, ai, mas a minha vida é tão difícil, mas eu sou tão incompreendido, mas tudo para mim vem com dificuldade. Claro, estamos nós todos em um mundo de expiações e provas. Estamos aqui procurando uma oportunidade de quitar os nossos erros. E se a dificuldade veio, é porque um dia nós dificultamos o caminho de alguém. E agora é a oportunidade que nós temos de quitar isso e abrir as portas para os outros, para que o nosso caminho não seja tão pedregoso. Bem, nosso tempo está esgotando. É um textozinho pequeno, mas que nos traz muitas reflexões, nos traz muitas coisas para pensar, para tentar exercitar. Então, eu vou passar agora a palavra para a Georgia para ela poder fazer as considerações finais. Eu gostaria apenas de renovar o convite, né? Quem sou eu para convidar? Mas eu convido em nome de Jesus. Eu repito a proposta dele, que nós possamos seguir com ele, que nós possamos servir a Jesus, que nós possamos ainda mais tentar absorver essa proposta, essas palavras, esses ensinamentos, e não só nas aflições, na sobrecarga, na hora da fadiga, na hora da tristeza, da decepção, da dificuldade, mas também na hora da vitória, na hora do regozijo, na hora da comemoração, na hora da alegria, que nós possamos buscar a Jesus, trazê-lo com um ente querido, talvez o mais querido, para junto de nós, e assim saber que todo o jugo e todo o fardo serão leves, serão suaves, porque aquela presença haverá de nos confortar, haverá de nos instruir, haverá de nos intuir, haverá de nos proteger. E muitas vezes
não raro, eu diria na maioria das vezes, até nos direcionar para aquela fatalidade que eu mencionei antes, que é o nosso progresso e o progresso de toda a humanidade. Então, que a gente efetivamente confie, acredite nessa proposta e nessa confiança se disponha a dividir com ele o jugo. Certamente nós praticamente visualizaremos, mas pelo menos sentiremos aqueles braços dividindo conosco, como o Cirineu, a cruz. Certamente, em inúmeros momentos, ele irá retirá-la dos nossos ombros e carregar em nosso lugar. Acredito nisso. Igor, suas considerações? Bem, só reforçando o que Jorge acabou de falar, o nosso reconforto, o nosso regozijo é a prática do bem, do amor e da caridade. É só isso que nos faz insistir em vivermos a Boa Nova, porque essa prática do bem ela vai nos fortalecer, nos rejuvenescer na nossa caminhada, por mais árdua que seja, por mais complicada, mas tudo aquilo que dermos ao nosso irmão voltará em dobro para nós, já dizia Jesus. Então, se eu semeio paz, amor e caridade, com certeza o meu jugo vai se tornar mais leve. Então, que esta mensagem possa entrar nos corações de cada um que compartilhou conosco hoje à noite e que nos façamos mais aptos à prática do bem, àquele mais necessitado. Bons amigos, reflexões profundas temos para hoje, né? Eu tenho certeza que todos esses questionamentos, todos esses convites que Jesus nos trouxe através desse texto, vai ficar em nossos corações e com certeza vai ali plantar uma sementinha que vai trazer uma construção, que vai florescer em nossas vidas. Dentro das minhas considerações, o que eu posso dizer é que no final, quando ele diz que a condição está na lei, é porque a gente... E é muito fácil amar, é muito fácil ser bom, ser alegre. Essas coisas fazem bem a todos que praticam a caridade, que praticam o amor, né? Na maioria das vezes, o bem é mais para quem se dá do que para quem recebe. E o que a gente pode tirar disso é que agora a nossa única briga, o nosso único jugo é a gente entender e aceitar que a lei é de amor e que apesar da gente estar aqui na Terra, a gente precisa se desvincular dos laços materiais para se ligar ao nosso laço, apertar o nosso laço espiritual com Jesus, com Deus, que está sempre nos guiando nesse processo evolutivo. Então, meus irmãos, estamos concluindo o nosso evangelho de hoje. E antes de pedir para que o nosso amigo faça a prece final, vou mandar os nossos abraços para todos os que estão aqui nos assistindo, que interagiram com a gente no chat, né? Então, o nosso abraço vai para Maria Oliveira, Rodrigo Amaral, para o Wagner, Fernando Antônio, Iliana Marques, também para Carol, para o Leonardo, né? Para nossa amiga Fernanda Lima, que é a nossa âncora, que hoje não pode estar presente, mas que nos faz uma grande falta, né? E para todos os amigos que nos assistiram, mas não interagiram, que temos aqui a relação das cidades: João Pessoa, Fortaleza, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Campina Grande, São Paulo, São José do Rio Pardo, Santo Antônio de Jesus, Serra, Uberlândia, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, Ribeirão Preto. Também temos acesso de Nova York. Então, a todos vocês que estão aí nas suas cidades nos assistindo, um grande abraço.
E um convite para que vocês possam interagir conosco, mandar seus comentários, suas perguntas pelo chat da Rede Amigo Espírita e também pela nossa página no Facebook, né? E antes da prece final ainda, né? Vamos deixar um recado muito especial, que amanhã é o aniversário de Neto Batista, nosso coordenador nesses projetos todos, pessoa muito importante para a nossa equipe e que todos nós queremos desejar muita felicidade, muita saúde, muita paz e luz na sua caminhada. Então, obrigada pela sua presença sempre brilhante nas nossas vidas, Neto. Então, agora eu convido a todos que estão aqui presentes, assistindo, e a vocês aí de casa, pra gente poder cantar os parabéns de Neto. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então pronto, vamos terminar nesse clima tão festivo, tão animado. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E vou pedir ao nosso amigo Igor para fazer a nossa prece final. Então, nesse clima de felicidade e de fraternidade que nos une nessa noite, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de difundir a vossa verdade, a vossa palavra, que possa nos encorajar a cada dia a estarmos aptos ao trabalho da caridade, da paz, do amor, que estejamos sempre prontos quando formos necessário. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar sempre aquele que nos calunia, aquele que nos persegue. Dai-nos sempre a humildade de pedir perdão sempre que necessário, sempre que errarmos. Ajuda-nos, Senhor, a nunca desistir do propósito do bem, da caridade, e que a luz que cerca este ambiente possa atingir os corações mais aflitos, os mais desesperados. Fica sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. E amigos, vocês que estão aí nos assistindo, vamos renovar o convite para sexta-feira que vem estarmos todos juntos novamente. E sexta-feira que vem, Evangelho Especial Jovem. Então, você que tem um jovem em casa, convide para assistir. É o nosso jovem se mostrando firme na doutrina de Jesus. E o tema que eles vão discutir é o jovem e o trabalho espírita. Então, vamos lá para a gente poder motivar todos os nossos jovens a se engajarem na doutrina, no seu trabalho e, com isso, contribuir com a sua evolução. Então, vocês que nos escutam aí, convidem os amigos, convidem os jovens e até sexta-feira que vem estaremos juntos novamente. Tchau, tchau. Evangelho